Fala, meus prezados e minhas prezadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse podcast aqui. Hoje, excepcionalmente, o nosso podcast não será ao vivo, não está sendo ao vivo, ele está sendo gravado por necessidades estruturais do nosso estúdio. Nosso estúdio hoje à noite ele vai estar inviável da gente gravar, por isso a gente está fazendo isso agora. Então, você que está assistindo, já chega, curte a página, dá o like, compartilha o vídeo. Por que que você precisa fazer isso? Você precisa fazer isso para ajudar a gente, entendeu? Se você não ajudar a gente, quem é que vai ajudar? Né? Então, pelo amor de Deus, né? Faz sua parte aí, ajuda a gente, compartilha, curte, comenta, deixa uma pergunta para os próximos episódios. Mais uma vez, a nossa intenção aqui é sempre aproximar o público da nossa atividade, do que a gente nasceu para fazer. A gente nasceu para advogar. E a gente entende, eu falo a gente porque eu estou sempre na companhia do meu fiel escudeiro, do meu técnico de imagem e som. O apresentador, Dr. Euler, também está aqui hoje. Boa noite, Dr. Euler. Como que você está? Fala pra gente aí. Boa noite, galera. Mais um podcast aí, Resenha de Direito. Estamos aqui excepcionalmente hoje, testando tudo aqui, nosso equiparato, para a gente poder dar uma melhor qualidade para vocês aí, mas a gente não deixou de gravar um episódio de resenhas hoje, mas hoje um pouco diferente, Dr. Romero. Hoje é diferente. Vamos falar um pouquinho diferente. Hoje nós vamos nos conhecer, né? Vocês vão conhecer um pouco do Dr. Romero e do Dr. Euler aí, um pouco da gente, da nossa profissão, do que a gente faz, da nossa formação, tudo lá, vamos falar. Pra quem falava que tava travado na hora de falar, que não queria botar a cara, eu não sei não. Eu tô achando que eu vou perder meu posto de âncora nesse podcast logo, viu? Esse aí tá tomando gosto mesmo de apresentar e tá mandando bem, viu? Eu tô na timidez ainda, a gente... Vai perdendo, uma hora perde. Isso aí é normal. Eu falo a gente porque eu e o Euler, a gente tem a intenção de aproximar as pessoas que não são da área do direito para a área do direito, para entenderem o que a gente faz, como a gente faz, algumas palavras que a gente utiliza, muitas vezes o juridiquês que a gente chama. Então, o intuito é aproximar mesmo o público leigo que a gente fala, ou seja, quem não é da área do direito, aproximar para a área do direito. E, logicamente, também dar oportunidade para colegas que são do direito também, para virem aqui contarem as suas histórias, o porquê escolheram essa área, como fazem, o que fazem. Então, o nosso intuito é esse principal. Trocar experiências, e né? trocar experiências. E resenhar, né? De direito. O principal é a resenha. É a resenha, né? cara. É ouvir o participante, é ouvir histórias da nossa profissão. Conversar. Né? Isso, nos aproximar. Ô, Euler, você sabe que eu gosto muito, cara. Eu gosto bastante mesmo da dinâmica do Flow Podcast. Eu gosto. Porque eles fazem um negócio assim que não natural, é né? natural. Isso. E eu acho que isso é o bacana. Por exemplo, eu sei que você não bebe, mas eu bebo. E sentar na mesa de um boteco, jogar uma conversa fora, tomar uma cerveja gelada, comer um amendoim, é bom demais, cara. E você sabe que tem um professor que uma vez disse que as melhores experiências, teses que ele teve, saiu na mesa do bar. É isso aí, porque cara, é quando você tá desfocado daquilo, mas é onde as ideias te dá um clique, fluem, né? Exatamente. Exato. Então eu acho que esse ambiente da gente trazer, da resenha mesmo, de ser uma coisa descolada, de ser um bate-papo mesmo e não um monólogo. Eu falo pra caramba, você vê? Mas o intuito aqui é a gente conversar, a gente trocar uma ideia, experiências, né? Ter um diálogo das nossas experiências, o que trouxe a gente até aqui. E o episódio de hoje é pra isso mesmo, né? Pra falar um pouco dos doutores aqui, anfitriões dessa resenha. Qual que é a dinâmica hoje? Eu sei que você falou que o pessoal vai conhecer um pouco mais a gente, mas isso, e aí? Exatamente. Aprofunda um pouco mais. Cara, a ideia é falar um pouco da gente, como que a gente escolheu o direito, né? O que a gente faz, o que a gente atua, a área que a gente atua, a nossa formação,
onde a gente se formou, o que a gente mais gosta de fazer no direito. Que a formiguinha coçou para fazer um podcast falando disso. A ideia que surgiu do podcast, porque também o pessoal quer saber. Nossa, pessoal, né? A Olivia aqui, os convidados vieram aqui e falaram, nossa, interessante a sua ideia, cara, né? Porque pois e não tem, né? Não tem, cara, não tem. Se der uma pesquisada, assim, os que tem são voltados muito assim para parte teórica e prática, né? Exatamente. Não tem uma conversa mais solta. Aí, eu tava falando para você agora, antes da gente começar essa gravação, do conselheiro lá, estadual, que ele... Nossa, cara, interessante a ideia. Interessante a ideia de ser. Você não é o rapaz do podcast? Eu falei, não é. Reconheceu, né? Cara, reconheceu, porque é uma ideia assim que inovadora. A gente quer. Exatamente. Inovador. Isso é bacana demais, cara. Você também, apesar de você ter um Instagram voltado para... Você tem um Instagram de alto alcance hoje, mas acaba que você não é a persona do teu Instagram, né? Exatamente. Você não aparece ali. Já o meu, ao contrário, eu sou o principal. Você já vende a imagem, interessante. Principal figura do meu Instagram sou eu. Então a gente sempre busca, a gente já tem essa intenção de expandir. Tanto que a gente sabe, tanto a sabedoria que a gente adquiriu, os conhecimentos, quanto a nossa própria imagem mesmo também, a gente já tem essa intenção há um tempo e aproximar o cliente da gente, né? E é muito interessante quando alguém de fora, que você nem espera, vira e fala, eu vi lá, cara, que legal, não sei o que, eu te reconheci, isso assim, confesso que às vezes que aconteceu comigo, eu fico até meio sem graça, porque a gente não sabe nem muito como... É diferente, como né? Uma falar, experiência né? inovadora, né? Eu em Salvador, cara, em Lauro de Freitas, tinha gente que falou, posso tirar uma foto com você? Você é o Homero, né? Eu posso tirar uma foto com você? Que da hora, cara. E eu ficava assim, né? Que a pessoa tá querendo tirar foto com um gordinho careca, cara. Mas tá bom, eu tirava, ficava meio sem graça, mas tirava, porque é isso que, assim, acaba não sendo o foco principal, ter o ser reconhecido, ter essa, vamos dizer, uma fama, né? Mas é algo que vem junto com o que a gente está fazendo, que a gente está se propondo a fazer. Já vamos falar um pouco, porque que vai muito ao encontro da nossa ideia do podcast, né? Sim. Que além dessa claro, de mostrar um pouco do nosso trabalho também, é trocar essa coisa natural que o direito nos traz, tudo de amizade, sim. Mostrar essa experiência. Perfeito. E quando surgiu essa ideia assim, eu sempre tive essa ideia, eu até falei para você, eu me formei em direito, mas eu sempre fui voltado para tecnologia. Entretenimento e tecnologia. Exatamente, porque a tecnologia, cara, é futuro. Eu sempre gostei de ter eu tinha um Walkman, já era na época lá que poucos tinha, eu tinha. E eu tinha um Super Nintendo. Nossa, na época que poucos tinha, um Walkman, cara. E eu com 18 anos, eu comprei meu primeiro computador e eu da rua era um dos poucos que tinha um computador de escada lá. A molecada ia tudo lá jogar. Então, cara, porque eu sempre gostei da tecnologia. A gente sempre procura estar na tecnologia. Falei, cara, e eu me formei em Direito, como eu disse aqui, eu escolhi o Direito. Que ano que você se formou? Muito mais. Eu me formei em 2016. Fez 5 anos. E eu escolhi o Direito por uma opção mais financeira, porque na época era uma profissão muito voltada ao status, à parte financeira. Ainda é, né? Realmente é. Mas era muito se falada na época. Né? Ela te chamava por conta dessa classe que... Entre as profissões, porque hoje tem muito mais profissões. Sim. As desejadas era medicina e advocacia. Medicina e advocacia. E a medicina, claro, eu diferente do trajeto comum que todo estudante faz, que é o quê? Sair da escola e ir para a faculdade. Sim. Eu fiz o inverso. Eu saí da escola, me casei, ixi. já pus um obstáculo para minha formação. Ó, a esposa dele, ele não tá falando que é você o obstáculo, é obstáculo. Não, o obstáculo foi não seguir a ordem natural. Sim. Casou cedo, hein, cara? Casei com 21, cara. Por de Deus. Casei e fiz a faculdade com, deixa eu ver, 27? Não, 25. Começou com 25, terminou com 30. Não, Não.
Deixa eu ver. Você casou com 21. Eu comecei em 2011. Comecei com 23 e terminei com 27. 16. Começou em 2012. 11 eu comecei. Então você formou em 2015. Isso, 2015, exatamente. 16 eu só complementei algumas matérias. Entendi. Isso. E aí eu fiz o inverso, né, do que todo mundo faz, sair daí pra escola, me casei. Muito mais por conta da gente que... Eu sou cristão, não sei se eu sou cristão e a gente tem muito essa... Você frequenta a igreja? Isso, eu frequento. E a gente tem essa afinidade de querer se juntar logo, né? Sim, porque o cristão casar. guarda tudo aqueles princípios. E a gente casou, né? Logo eu já tive filho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Legal. Aí, não, engraçado que o segundo nasceu quando eu tava fazendo a prova, cara. Acredita? aí, deixou a mulher sozinha, né? Não, cara. Foi engraçado. Então, eu tava falando. E quando eu comecei o direito em 2011, né? Eu já disse, eu sou funcionário público, trabalho no Correio, né? Foi meu primeiro emprego. Desde quando? Eu me formei desde os 18 anos. Foi meu primeiro... Eu saí Saiu do colégio e saí do colégio, incentivado pelo meu pai, que também trabalhou nos Correios, aposentou lá, 27 anos. Eu fiz o concurso e passei. Foi o meu primeiro emprego lá, no Correios. Só que, como eu te falei, eu via... No Correio eu não via muita perspectiva de crescimento profissional. Né? E o jovem, hoje em dia, busca isso. Busca um maior ganho, busca uma dinâmica profissional. Você não tinha não tem perspectiva não nenhuma. Não tem como você subir. Nenhuma. Você crescer. Ainda mais o período que a gente estava, que a empresa estava um pouco estancada politicamente. Sim. E sem perspectiva nenhuma. Aí eu falei, eu preciso fazer algo, buscar algo para mim, né? Eu preciso buscar uma formação melhor para mim, tudo. Aí eu escolhi o direito. E então eu comecei em 2011 fazendo faculdade, né? Mas no sacrifício, cara, que a gente dedicando o que você poderia. Na verdade, continua. Na verdade foi assim. Eu não ganhava o suficiente para fazer a faculdade de direito. Fui meio, como a gente diz aí, né? Empurrado. Fui na fé, né? Eu ganhava, eu lembro que R$580 e a faculdade era 600, mas naquele sacrifício de paga uma parcela, atrasa outra, junta 2 pagamentos, paga no sacrifício. A sorte que o meu coordenador ele pagava para mim as mensalidades. Nossa, aí era bom. Aí, com muito sacrifício, eu acabei o primeiro ano no IMESB. Falei, cara, só que com família não vai dar essa. Prefiro desistir do que viver nessa rebarba. Aí, graças a Deus, eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Aí eu migrei para a Unifafib, exatamente. Ganhei 50% lá. Que ficou mais tranquilo. Que me ajudou a terminar a faculdade lá. Você tocar. Legal, cara, legal. E foi um desafio. Igual eu tava falando do meu filho que nasceu. Eu tava fazendo a prova em 2011, a prova do segundo bimestre. Eu falei, professora, minha esposa foi exposição, eu posso ir embora? Ela falou, vai embora, menina, fazer a prova. Daqui. Aí eu vazei. Nem que chegou a colocar o nome na prova, então. Nada, cara, eu fiz depois, na outra semana. E eu falo que foi meu filho do direito aquele lá. Legal aí, ó, faculdade. Aí depois eu me formei em 2016, né? E, como eu disse, o direito nos abre o conhecimento, né, cara? O leque também, né? E eu gostei muito, eu quis continuar estudando. A minha ideia era fazer um mestrado logo em seguida. Mas, né, como eu te disse, aquele fator primeiro meu que foi ter escolhido a família, né? Formar a família, o casamento primeiro. Pesou um pouco. Eu tive que dar mais prioridade para a família, para casa, tudo. Preocupar mais com isso, não consegui fazer, mas eu fiz uma pós. Aí eu fiz a pós em Direito do Trabalho, muito voltada pela rotina que eu já tinha dentro do Correio, que eu via bastante. Direito do Trabalho, eu fiz o Direito do Trabalho Previdenciário. Para complementar aquilo que você já isso, e para continuar os estudos. Legal, que eu gostava muito. É importante, né? É importante continuar. Eu também acabei fazendo uma pós depois que eu terminei a faculdade, mas eu não entreguei o TCC.
Na época era obrigatório, então eu não posso falar que eu sou pós-graduado, mas eu fiz, fui aprovado na prova, só não peguei o TCC. Mas eu falo que não sou pós-graduado por isso, não pode falar que é, né? Então, Porque não tem o título. mas é sempre bom. Mas E estudar é essencial. não, é essencial. Eu gosto dessa parte acadêmica, assim, eu falo. Como eu disse pra minha esposa, e vai muito ao encontro do que a gente faz no podcast. Eu gosto dessa área acadêmica, da discussão, do debate, da pesquisa, sabe? É, Quando eu me formei, logo no começo que eu me formei, falei, eu acho que eu não vou tirar o AB porque eu sou impedido, né? Eu não posso advogar contra a empresa que me remunera, no caso, contra a União, né? Sim. E contra o Correio. Falei, eu acho que, né? deu Vamos uma ver como é. desanimada. Assim, a gente ficou perdido, né? Como todo final de estudante de direito aí, né? Como é que é? Vou abrir meu escritório, vou trabalhar para os outros, vou sair do correio. Vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Eu tenho a segurança do correio, mas eu vou sair, vou abrir mão para trabalhar para os outros, mas eu me, sabe? Sim. Aquele ponto perdido que a gente fica na profissão. Eu falei, eu vou, né? Vou continuar no correio, tenho minha segurança aqui, né? Que nos tranquiliza ter o cargo público. E eu vou pegando, né? Trabalhando pros outros, né? Pego algum amigo pra assinar, aí entre uma, duas, três, falei, não, peraí, né? Tô mais perdendo do que ganhando com isso. Aí eu me preocupei em ter minha carteirinha da ordem. Eu fui lá, tirei minha carteirinha da ordem. Passou de primeira? Eu passei no 5º ano, na verdade, né? Primeira tentativa já passou. Cara, mas assim, não foi só deméritos. É igual aquele caso do Quem Quer Ser Milionário, já viu? Já. O menino responde todas as perguntas porque a situação aconteceu com ele, comigo foi também, cara. Eu agradeço a Deus que foi mais que sorte A tua experiência do que demérito, ajudou. porque como eu já até contei aqui, quando eu fiquei decidido em fazer a OAB, foi no meio do 5º ano, né? Naquele ano já, acho que foi o primeiro ano que poderia fazer Quem tivesse no 5º. Isso, quem tivesse no 5º. E eu optei por fazer, mas por conta de um acidente que aconteceu comigo. Eu falei, eu trabalho, estudo já ralando. Cara, o AB pra mim não dá. Entendeu? Só que aí eu machuquei alguns dias antes de fazer a prova. Cerca de 20 dias antes. Aí você aproveitou para estudar. Aproveitei. Fiz a inscrição e estudei 18 dias, 20 horas por dia, cara. E deu certo. Caramba. Cara. Mas assim, caiu igual eu te falei, quem quer saber? Caiu exatamente o que eu tinha feito no TCC, que me ajudou muito. Parte de direitos humanos, direito constitucional. E basicamente eu estudei o que caiu, cara. Dei muita sorte. Dei sorte. A segunda fase, né, um pouco mais difícil. Porque na época a gente não tinha prática. Né, só a prática a gente nem tinha prática ainda dos laboratórios do 5º ano. Do núcleo de prática, No né? núcleo não tinha. É quando você atua. Para quem não sabe, quando você está na faculdade, toda faculdade, ela precisa ter aprovado, não são todas, mas elas costumam ter um núcleo de prática jurídica. E esse núcleo de prática jurídica, ele pega alguns casos, que são casos gratuitos, eles atendem de forma gratuita, e aí é como se você fizesse um estágio na própria faculdade. Então você tem o contato com essa prática dentro da faculdade. Não é todo mundo que faz isso, mas tem pessoas que fazem tem escritório pessoas que particular. Fazem escritório particular, tem pessoas que fazem. São estagiários em algum órgão público. Que já trabalham e aí acabam sendo dispensados. Mas por exemplo, a Fafib tem e o IMED também tem aqui em Bebedouro, então neles você consegue fazer esse estágio, você consegue ter um pouco dessa prática da advocacia, coisa que você não teve. Não tive. E eu também não tive. Então, e faltou para a segunda fase. Só que, assim, eu peguei um pouco da segunda fase quando estava um pouco institucionalizada a prova. Era meio aquela coisa de a mídia estava muito em cima da prova, sabe? Eles estavam sendo bem rígido, eles cara. Tinham que fazer uma prova difícil. Exatamente. Só que a segunda fase, tua primeira vez, foi isso. A primeira fase eu passei por conta muito mais do que assim. Ela tava mais difícil. Isso. Aí a segunda fase eu provei.
Mas eu fiz os recursos das questões. E eu consegui por conta dos recursos. Então você não precisou fazer pescagem. Não fiz repescagem. O recurso eu ganhei quase metade da prova, cara. 2,8, quase 3 pontos. Ixi, bastante. Aí foi de 6,800 para quase 9, olha a diferença. Então, mas você não passa com 6 na segunda 7, fase? acho que é. 6. Eu passei com 5,800. Eu ganhei Você tava com 5.8. 5,8, ganhei 7. Não, Ganhou. ganhei 2,85. Ah, então passa com Faz 6. quase 9. Você passa com 6 porque assim, cada parte da prova valem 5 pontos. São as questões discursivas. A segunda fase da OAB, ela é formada por 4 questões abertas e uma peça processual. Então você tem que acertar a peça processual, você tem que acertar vários requisitos de uma petição. Você tem que estudar para saber qual a petição e aí quais são os requisitos. Se você errar algum deles, não necessariamente todos, mas tem uns que você zera a peça. Você não tira ponto nenhum. Você errou um lá que você errou, você zerou a peça. Tese, por exemplo. E a tese até que não. Mas, por exemplo, você errou o endereçamento te zera a peça. Os caras nem corrigem o resto da sua peça. Você errou para onde vai a peça? Para a vara civil de Bebedouro, ou para vara civil de São Paulo, ou para vara criminal de não sei na onde. Você errou isso aí, eles já nem corrigem a tua prova, você zera. Ou seja, você só conseguiria tirar 5 na prova, que você tem que tirar 6. Então você zerou a peça, você não passa na segunda fase. Aí você pode entrar com recurso, tem a possibilidade de recurso, o Euler entrou, conseguiu alcançar os pontos no recurso dele, mostrou pro cara que corrigiu que estava errado, que ele tinha colocado certo, e aí ele conseguiu ser aprovado dessa forma na segunda fase. Isso acontece bastante, tá? Tem muita gente, inclusive na primeira fase, tem muita gente que fica por 1 ou 2 pontos, que na primeira fase são 80 questões de múltipla escolha e você tem que acertar 40, metade da prova. Então tem muita gente que acerta 39, 38, entra com recurso para tentar anular uma questão ou outra que possa ter sido formalizada, possa ter sido feita de forma errada, ou que tenha mais de uma resposta certa, ou que tenha só tenha respostas erradas, por exemplo. E aí, às vezes, a pessoa consegue também no recurso esse 1 ou 2 pontos aí para. É mais raro, mas pode acontecer. O que não é fácil, viu, gente? Às vezes nós falamos de exame da OAB, cara. A pessoa Inclusive, fala, mas metade você não acerta. Inclusive, cara, tem muito, gente porque o direito é muito nisso. É. Tem gente que vive recurso, disso. né? Tem gente que vive Exatamente. de recurso. Mas assim, o direito é muito amplo, cara. Por isso que a prova se torna muito difícil. Né? Por exemplo, o ano que eu fiz, eles pegaram uma jurisprudência do TSE para fazer uma questão, cara. Não, pelo amor de Deus. Não, é muito amplo. Eu não posso falar que se eu falar que eu achei, é que assim, depois que a gente passa, a gente acaba às vezes tendo uma visão de que ela não é tão difícil assim. Eu, por exemplo, eu passei com uma certa folga na primeira fase. Eu estudei coisa de 2 meses, dava 4 a 5 horas por dia. Eu respondia muita questão, muitas questões de provas antigas, muitas. Não eram poucos, eram muitas todo dia. Então eu passei com uma certa tranquilidade na primeira fase. Só que eu fiz a primeira fase sem pressão nenhuma. Tinha ido fazer a primeira prova do meu 5º ano. Eu fui fazer para testar. Vou testar, vou ver aqui se dá certo, se não dá, vamos ver como é que vira. Eu passei na primeira fase, e aí você tem 2 meses para estudar para a segunda fase. Falei, beleza, vou descansar uma semana e vou estudar 1 mês e 3 semanas. Dito e feito. Eu fiz em penal, né? Minha área foi penal na segunda fase. Cara, sentei a bunda na cadeira, eu trabalhava, já prestava o serviço que eu presto até hoje, uma consultoria financeira. Eu faço, eu presto, enquanto eu puder eu vou prestar. Eu consegui conciliar o último ano da faculdade com o meu trabalho e o estudo da segunda fase da OAB. Não é por nada não, eu fui fazer tranquilo, sem pressão nenhuma, mas a hora que sai o resultado, cara, pelo amor de Deus, não tem como alívio. Você não chorar, não alívio, tem como né, você, cara? não tem como você tirar um container das tuas costas, Nossa, porque você fala, meu,
Não que a prova da OAB seja o fim do curso de Direito. Muito pelo contrário. Ela é uma ponte. Necessariamente é esse caminho que você vai seguir? Pode ser que não. Pode ser que você preste Outras a prova da OAB alternativas, para prestar um concurso que exige que você advogue. Ou você presta a prova da OAB só para saber se você vai passar ou não. Desencarga. Mas aí você vai usar o teu bacharel em Direito para outro concurso. Ou você já tem um emprego, você já tem uma outra graduação, você já... Enfim. A prova da OAB é uma ponte, ela não é o final do caminho, e é isso que eu coloquei muito na minha cabeça na época que eu fui fazer, que acabou me dando uma tranquilidade, porque eu sabia que se porventura não desse certo, e naquela época eu não sabia que eu queria advogar, eu estava até um pouco mais tranquilo quanto a isso, mas eu sabia que se não desse certo eu ia tentar de novo, eu ia procurar meu rumo, mas acabou que na primeira tentativa aí, rapaz, eu tô aqui agora, né? Olha só. Falando que eu sou. Não, então agora já conta pra nós, já contei um pouco como eu escolhi direito, aí como que você escolheu direito? Porque eu trabalho lá em Monte Azul, você sabe que eu trabalhei 16 anos lá. Uai, eu sei, tanto que você ia entregar coisa lá em casa, eu não lembro. Então, e acho que não é a profissão do seu pai nem da sua mãe, né? Não é de tem. família, não tem ninguém da família, assim. Não tem. Como é que foi tua escolha? Fala pra nós. Foi por livre e espontânea pressão da minha mãe. A minha mãe falava que eu tinha jeito. Ela falava, porque desde moleque eu era... Rapaz, eu sou... Gostar de conversar. Ah, não, eu gosto de arrumar rolo, né? Eu sou encardido. Aí desde moleque ela vinha me falar um negócio, eu argumentava com ela. Ah, não sei o que argumentava. Tinha resposta pra tudo? Entendi. E aí ela falava que eu tinha muito jeito, que eu levava muito jeito pra isso. Que eu deveria pensar como profissão. Que eu deveria fazer. E eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia. Até o meu último ano da faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu trabalhei 7 anos eu vou falar o nome, não sei se tem problema. Tem problema. Eu trabalhei 7 anos no Bradesco. Eu entrei no Bradesco assim que eu saí do colegial. Comecei a fazer o primeiro ano de Direito por influência da minha mãe, lá em São Paulo. No meu primeiro ano, final do primeiro ano de Direito, eu entrei no Bradesco. Mas você trabalhou na onde? No banco? Na cidade que você morava? Ou... Eu trabalhei em São Paulo, Ribeirão, Tambaú, Rincão e Bebedouro. Ah, legal. Em 7 anos. Mas eu estava em São Paulo. Meu primeiro ano lá de faculdade de Direito foi em São Paulo em 2007. No final de 2007 eu entrei no Bradesco. O meu segundo ano eu já ficava... Eu saía muito tarde, assim... Eu saía do Bradesco, aí eu tinha que pegar ônibus para ir na faculdade. Era limitado. Desanimei. Aquela dificuldade. E não era o que eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria fazer, larguei a faculdade. Fui fazer administração de empresas numa faculdade do lado da agência que eu trabalhava. Também descobri que não era o que eu queria fazer. Logo você não consegue, você acaba empurrando com a barriga, enfim. Até eu e a dificuldade da cidade grande também, né, cara? Vou até fazer uma pontuação disso depois, que é algo que eu me arrependo. Larguei administração de empresas e pedi transferência para Ribeirão Preto, do banco. Quando eu vim para Ribeirão, eu falei, bom, vou voltar, como eu já tenho 1 ano de Direito, vou voltar a fazer Direito. Fui fazer Direito de novo. Não por gosto, só por opção de concluir uma graduação, mais ou menos isso. Me formar. Larguei. Porque no banco ele tem essa exigência lá no banco, como é que é? Em alguns bancos tem, né? Até tem, mas assim, não é nada muito explícito de, você precisa ter. É um diferencial. Talvez pra chegue você um ser momento notado, que se você talvez. não tiver, eles não vão te promover, por não exemplo. vão ser notados, entendi. Mas aí eu larguei, fui fazer controladoria e finanças. A hora que eu vi a aula de matemática, eu caí fora, cara. Tá louco, velho. Não vou fazer esse trem. Larguei outra faculdade. Aí fiquei nessa, né? Fiquei sem estudar. Isso quando? Que ano isso? Só pra nós se associar. Fui pra São Paulo em 2007. 2009 eu fui pra Ribeirão. Isso em 2012. Até 2012. Isso foi 2009 e 2010. Entendi. Aí eu larguei a faculdade, falei, bom, não vou estudar mais, não dá certo, não sei o que lá tal. Até cheguei a cursar um ano mais ou menos assim em Ribeirão, de Direito, mas aí larguei. Aí comecei a trabalhar em outras cidades, eu viajava todo dia, Tambaú, Rincão, eu viajava, não ficava nessas cidades, então eu viajava todo dia. Morava em Ribeirão? Morava em Ribeirão. Aí eu pedi transferência para Bebedouro.
Falei, bom, vou voltar mais perto da minha família e dos meus amigos. Aham. Quando eu cheguei em Bebedouro, eu me matriculei na FAFIB. Que Aqui, foi tem, quando a gente aqui tem 2 bancos, né? Só o pessoal associar. 2 bancos Bradesco? tem um no shopping e um Você no trabalhou centro. no do Eu centro. trabalhei no do centro. No do centro. Aí eu fui pra FAFIB. Eu fiz 6 meses na FAFIB. Eu lembro disso. E tranquei, porque eu não tinha horário pra sair do banco, saía muito cansado. E não era o que eu queria fazer. Eu não queria. Ainda não era a opção principal. Não era, não É. queria, não sabia o que eu queria fazer da vida. E não era, naquela época não era direito. Então eu vou ganhar dinheiro aqui no meu trabalho, pagava O garantido ou o duvidoso? bem, Era mais ou menos eu isso? vou ali, É. eu prefiro ir ali. Só que chegou um tempo, cara, que eu comecei a ficar velho, me senti velho. E eu falei assim, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter um curso superior. Era uma coisa que eu me cobrava. Apesar dos meus pais terem meio que aceitado que eu não estudasse mais, era uma coisa que eu me cobrava. Já era Cobrava casado bastante. ou não? Era só Não, só solteiro? Tava namorava. no caminho A do. gente namorava, é. Tava no caminho Eu tô com a Camila, vai fazer 10 anos. Então, em Legal, 2012 foi quando a gente começou a namorar, efetivamente. Então eu já tava com ela, mas não era algo assim que ela também nunca me cobrou nem nada disso. Mas era algo que eu me cobrava. Eu me cobrava bastante de ter um Entendi. curso superior. Era algo que eu achava essencial. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu largava o banco para voltar a estudar, ou eu continuava no banco e não estudava mais. Eu resolvi largar o emprego. Nossa, Um que baita de um escolha, cara. salário, um puta de um benefício. Cara, eu trocava de carro a cada 2 anos. Tinha um salário fenomenal. Muito bom. Imagino, cara. Só o vale de refeição era um salário mínimo, pra você ter uma ideia. Então, assim. Qual que era o seu cargo no banco? Tinha algum Eu cargo? tava nessa época. Bancário era? Como é que é? Atendente? Não, Qual que- gerente. Eu tava como assistente gerente, só que eu Ah. atuava como gerente de contas. Gerente de Porra, pessoa rapaz. física. É um cargo significativo, né? Apesar de eu não estar no cargo na época, eu já tinha um cargo. E nunca deu pra você razoável. conciliar, cara, assim? Eu nunca consegui, cara, porque não era o que eu O tempo? Eu tinha que. Não conseguiu com o tempo era o ou tempo. com o conhecimento? Você achou que não Eu batia? saía cansado, mentalmente cansado Ah, do banco, entendi, e então. aí a cabeça não. A parte funcionava. física, entendi. A parte física até vai, mas a cabeça, cara, quando você lida com o número, você lida com. O principal do número é a coisa mais sensível do ser humano, é o que a gente lida no banco, que é o dinheiro, é o É bolso. complicado, né? Então, assim, você tem muitos problemas que o problema é da pessoa, só que não é igual na advocacia, que o problema é da pessoa e você só atua nesse meio. Lá, se o problema é dela, o problema é teu. Você tem que resolver, porque você é a cara entendi. do banco, o problema é do banco, você é representante E do aí, banco. com o direito puramente teórico nos Eu primeiros não conseguia anos, cara, não acompanhar. conseguia, Eu ia pra entendi. faculdade pra ir no bar, pra ir relaxar. E aí foi quando eu fiz a decisão. Eu falei, ó, vou largar e vou voltar a estudar. Na época, eu fui destrancar minha matrícula na FAFIB e eu descobri que a moça não tinha trancado a minha matrícula. A matrícula não estava, ela tinha sido cancelada. Eu até meu senso de briguento, quer saber, eu não vou fazer vestibular de novo aqui não, já que vocês não estão querendo facilitar a minha vida, aí eu fiz o vestibular no Não, IMESB. né? Aí fiz lá, fui aprovado e tal, né? Falei, bom, vamos estudando aqui. Voltou no primeiro ano ou Eu voltei continuou? picado. Ah, matérias. Eu voltei no segundo ano, só que eu tinha matéria já feita do terceiro, do quarto, do Ah, quinto. entendi. E tinha uma ou duas Lá matérias na do época, primeiro acho ano. que era anual ainda, não era o O semestre? IMESB era anual, não era, Era anual, semestral. era diferencial. E aí, então, eu tinha várias janelas, aí eu intercalava com uma matéria do outro ano. Eu sei que, por fim, assim, no meu último ano, eu falei assim, e é o que eu falo que eu me arrependo. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu empurrei, de certa forma, eu empurrei a faculdade com a barriga. Uhum. Eu não dei o devido valor que a faculdade merece. E hoje eu faço brincadeira, hoje eu faço meme, falo da faculdade, que a faculdade não ensina a advogar. É uma verdade, mas eu falo na intenção de brincar. Porque a faculdade é uma base extremamente necessária e importante na vida de um profissional. Você só vai entender doutrina, você só vai conseguir escrever, entender o que você está lendo com a faculdade. Se você não se dedicar para a faculdade, vai te faltar algo que é difícil você recuperar lá na frente. Uma das coisas que eu falo, quando eu costumo contar isso, é da primeira ação monitória que eu peguei no escritório. Eu lembro que o professor deu aula de monitória
e eu não prestei atenção. E te Resultado, eu tive que abrir livro, meter a cara, estudar, entender o que era um monitor. E olha a diferença. E Tanto quantas que eu comecei a gastar com livro porque eu não não gastei, gastou na faculdade? E cabeça na quantas faculdade. vezes você teve casos que você lembrou da faculdade? Eu, por exemplo, Eu tenho bastante também, cara. eu já não podia falar, porque como eu empurrei com a barriga, Entendi. eu Mas não- pra mim, é assim. eu até lembrava, mas assim, pô, não dei a devida atenção. Entendi. Então, meu resultado foi esse. Eu comprei diversos livros e hoje eu estudo diariamente. Todo dia eu estou Que estudando bom, alguma coisa. Se eu pego um caso diferente ou um caso igual que tem uma ramificação diferente, eu vou estudar essa ramificação para eu saber pelo menos um pouquinho de cada coisa. E aí, então você chegou a você se formou que ano? Isso foi a formação? Aí o meu último ano foi em 2018. 18. Eu já me formei, já tinha passado na OAB Aham. e eu estava ajudando o meu primeiro sócio. Ele já era um advogado há mais tempo de Monte Azul, morava em Ribeirão. Eu comecei a ajudar em alguns processos dele. E foi que eu me apaixonei, cara. Eu falei, meu, nasci pra isso. Qual que era o foco lá? Era o que? A área? A área dele era civil generalista. Civil geral, entendeu? Ele era generalista, então ele tinha até trabalhista previdenciário. Então, Entendi. e eu lembro que eu tava fazendo umas contrarrazões pro TST. Era uma discussão voltada pra... Ô, meu pai, agora como que você fala quando eu pago o sindicato? Tem um nome. Contribuição sindical. Era uma contribuição sindical de empresa rural. Ah, entendi. Que aí não era devida, tem um entendimento. Então a gente tinha que fazer essas contrarrazões. No caso, o cliente era O cliente era um fazendeiro. fazendeiro, entendi. Eu lembro que eu virei à noite, cara. Virei à noite com um livro que eu tenho até hoje, que é meu manual de direito processual civil, do Daniel Neves, que eu virei à noite estudando e escrevendo. E eu lembro que eu escrevi. A hora que eu olhei, deu meia página. Eu falei, caralho, que negócio interessante, E velho. já nos conta aí, você conta um pouco, eu conto um pouco. Como é que foi seu início? Da advocacia? Você já contou um pouco disso daí, você trabalhava no escritório? Eu vou te falar assim, foi melhor do que eu esperava. Eu não comecei com um dia, a gente começou abrindo um escritório físico. Uhum. E algumas pessoas confiaram. Aqui em Bebedouro, né? Em Bebedouro, pro pessoal saber. E algumas pessoas confiaram, até porque eu conhecia bastante gente da época do banco, então muita gente conhecia a minha índole, como que eu trabalhava, a minha questão da honestidade. O histórico te ajudou, né? Bastante. Então muita gente confiou em mim, mesmo eu não tendo experiência nenhuma praticamente na advocacia. E isso deu certo, graças a Deus deu certo. Nossa, eu colho frutos até hoje por conta disso. Então, assim, eu acho que um pouquinho diferente do que deve ter sido para todo mundo que começou com a mão na frente e outra atrás. Eu também comecei com uma mão na frente e outra atrás, sem entender muito de advogar. Mas com alguém que te ajudava, né? Tinha um cara experiente do meu lado, bom, que já tinha trabalhado bastante, me ajudou demais. Sou extremamente grato ao Rafael. Rafael ainda é meu amigo de infância, ainda é. Mas graças a Deus, assim, na questão financeira, estrutural, pra gente foi sem novidades. Foi bom, continua sendo, mas... E a área era civilista, basicamente. Civilista generalista. A gente fazia um pouco o civil tem bastante ramo pra gente atuar, né? E outra, assim, ó, eu penso isso até hoje, assim. Por mais que você precisa ser especialista numa área, você precisa manjar demais de uma área, eu acho que você não pode perder negócio em outra área. Exatamente. Ou você arruma um parceiro que faça essa outra área, ou você mesmo se dedica e vai lá aprender e vai fazer. Você não pode tratar com desleixo um caso que é muito importante para o teu cliente, né? Se o teu cliente está te confiando aquilo ali e você não vai se dedicar como você deveria, aí o importante é você ter um parceiro para fazer isso para você. Então, Romero, legal isso daí. A gente tem que ter esse network, né? Com pessoas que nos ajude, que amplie o nosso rol de atuação ali. E hoje, qual que é o seu ramo de atuação? O que você faz hoje? Hoje eu continuo sendo civilista, faço muito consumidor, faço muito família também. Apesar de que eu gosto muito de civil, então assim... acho que até se algum dia tiver alguma das áreas dentro do civil que eu não atuei, eu vou me apaixonar e vou me dedicar, porque, cara, faço até possessória.
Eu gosto bastante, sabe, Legal. da área. Família é o quê? Mais é o que? Inventário? É divórcio? Família eu faço, Alimentos? hoje assim, tem muito divórcio consensual, faço no Aham. escritório, que é quando o casal tá em consenso, né? Com senso com a separação. Estão cientes que eles precisam separar e necessariamente precisa ser judicial quando envolve filho menor. Então a gente faz isso. Hoje eu faço muito aí. Faço muito isso aqui hoje também. Consumidor é basicamente o quê? Consumidor, cara, defeito de prestação de serviço, defeito em produto, quando o serviço não é prestado. Explica um pouquinho pro pessoal aí, para o ramo do consumidor. O consumidor, assim, ele envolve necessariamente um consumidor, A relação de obviamente, consumo, né? que é uma pessoa física ou jurídica, tá? Então a pessoa jurídica também é consumidora, desde que ela adquira o produto como destinatária final, tá? Então, por exemplo, se eu compro esse telefone na minha pessoa jurídica, eu não dependo disso, isso aqui não é um meio de trabalho. Eu comprei como destinatário final, então eu sou pessoa jurídica, eu sou consumidora. E a pessoa física também. Tá? Então, assim, todas as relações de consumo, que qualquer problema que venha a ter, seja um defeito. Para dentro nossa da realidade garantia. hoje, basicamente, direito consumidor é compra pela internet, situações bancárias, né? Assim, é difícil você falar uma relação da pessoa física comum que não seja uma relação de consumo. Exatamente. Para excluir da relação de consumo tem que ter isso, tá? Tem que ser algo que seja do meio ali. A pessoa usa, por exemplo, eu sou pessoa física, eu trabalho fazendo bolo para vender. A minha batedeira, ela não é usada como destinatária final, ela é um meio de negócio. Vamos vibrar esse trem. Acho que você toca perto do microfone. Então, você tem que se atentar a isso, que o que você for destinatário final, você é consumidor. Você comprou uma TV para pôr na tua casa, você é destinatário final, você é consumidor, é uma relação de consumo. O que aparece muito é o vício oculto, né? O vício oculto é aquele que você não é técnico, você não sabe que aquele produto apresenta algum defeito, pode apresentar ou não um defeito. E aí, durante a vida útil dele, mesmo que já tenha passado a garantia, aquela garantia de 1 ano mais 30 dias ou 90 dias, dependendo do produto que você compra, ainda pode acontecer a situação do vício oculto. Que vamos supor, o computador ou essa câmera. Essa câmera ela é feita para durar aí. A vida útil dela é 2 a 3 anos, só que a garantia dela é 1 ano. Aí passaram-se 2 anos, você está dentro da vida útil do produto e ele apresenta um defeito que não é de mau uso, não é um defeito que você deixou cair, que você causou. Do produto. É um defeito que aconteceu nele e que não foi você o causador. A gente chama isso de vício oculto. Esse vício oculto a empresa tem que reparar se for comprovado que não foi por mau uso que ele aconteceu. Legal, se você usou nas condições especificadas do aparelho e ele apresentou esse problema, tem que ser periciado, vai ter perícia e tudo mais para demonstrar que aquele vício já existia, mas ele só foi apresentar e só foi aparecer para o consumidor depois de um tempo. E o consumidor não é técnico, ele não é obrigado a saber se o produto é daquele jeito ou não. Veio com defeito ou não. Então, aí a gente chama o vício oculto. Direito do consumidor é um ramo bom, né? Assim. É legal, eu pego muito contrato de banco. Até porque a legislação é bem protetiva, né? Do ela direito do consumidor, e ela já está consolidada, né? A gente já tem 20 anos já tem bastante entendimento, por exemplo. 20 o próprio entendimento da inscrição do nome é simulado, né? Acho que são 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, acho que ele é de 91. 91, são 92. 30 anos já, então ele está bem significativo, e tem bastante. E assim, a intenção dele é colocar uma empresa de grande porte no mesmo patamar de um consumidor. Por exemplo, como é que eu vou na verdade, é equilibrar as relações, né? Assim, ó, você pega esse é o principal objetivo. aqueles filmes que tem advogado. A empresa chega com de jatinhos, 10 advogados, não sei o quê. Então, isso acaba sendo um desequilíbrio, desbalanceado, sendo um desequilíbrio.
E o Código de Defesa do Consumidor ele vem justamente para equilibrar essas relações, para deixar a pessoa física no mesmo patamar de uma mega empresa, de uma mega, É para uma mega empresa. proteger basicamente as relações de consumo, né, que nós temos Sim. no nosso dia a dia. E então, direito do consumidor, família, tem algum outro ramo específico que você atua? Contratos, Você falou eu que faço faz bastante contratos. contratos? Possessório, eu faço algumas também. Explica pro pessoal que é. Possessório é tudo que envolve posse e propriedade de bens imóveis. Uso do capião, faz ação de uso do capião. Emissão na desapropriação. posse, desapropriação, faço. Legal, cara. É algo que eu gosto, assim, cara. Nossa, eu vou te falar. Eu até falei esse dia no Instagram. Eu nunca pensei que eu fosse terminar a faculdade e eu fosse estudar, cara. Esse ramo é um ramo legal. Mas ajuda aí. Mas o tanto que eu estudo... Não, mas o tanto que demora também, pelo amor de Deus, hein, cara. Mas é que assim, cara, presta atenção. Por que eu falo que demora? Ó, primeiro, só pro pessoal entender. O uso capião é uma das modalidades do uso capião. O cara já tem que estar no terreno há mais 5 anos. A mínima ali. Essa é a mínima. Aí você É a mínima. 10 e 15 anos. 10 e 15, quer dizer, só o tempo Mas pra assim, gerar uma ação já é complexo. é que assim, pensa na seguinte hipótese. Assim, ó, por que ele é demorado? A justiça tá tirando a propriedade de alguém, de um para outro. teoricamente, e tá dando para outra pessoa. E ela Então, ainda funciona como intermitente, né? Imagina se tem um erro aí, se tem algum vício. Aí você tá tirando. Eu tô tirando o teu terreno e dando pra Na mim. verdade, a demora é muito mais pela complexidade. Pela complexidade da demanda. Então, não por moralidade. Tem que ter certeza de que aquilo lá realmente está acontecendo. Faz sentido, realmente. Está cumprindo os requisitos, por isso que Por exemplo, demora. se a gente entrou com eu entrei com uma uso capião, não acabou até hoje. Eu tô já com eu tô com uns 5 anos de advogado. Tem 2 que tá 3 já. E ainda nós tá na fase de citar o possível proprietário, cara. Vai anos ainda isso. E agora tem que entrar com mais 2 ainda. Aí isso. Tá corrido. Mas é um ramo assim que é um pouco demandado. Mas é bom. É bom, cara. É bom porque assim, ó, nos amplia, né? Parte constitucional. Você não consegue assim, ó, ficar acomodado. Se você acomodar, você escorrega na casca da banana e cai de cara no chão. Legal, cara. Isso que me instiga bastante. E você falou que fez uma pós que foi relacionada a que área? Eu fiz em Direito Civil e Processo Civil. Civil, legal. Pós de 1 ano. Bom, mas era uma pós, né? Assim, só pra atualizar. Por quê? Porque assim, ó, o título pra mim não importa. Hoje o título pra mim não importa. Cara, o conhecimento meu cliente também, não quer saber se eu tenho pós, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado. Se eu for dar aula em faculdade, é outra história. Tem faculdade que não aceita menos que mestrado. Menos que especialidade. Mas eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é advogar. E aí, assim, ó, o que eu me dedico, o que eu estudo, o que eu faço é resultado. Então, assim, eu não posso o cliente quer o resultado, né? Mas se o cliente tem um resultado positivo, alguém virar para ele um dia eu falei, explicando pro cliente, ó, a gente pode fazer isso. Ele falou, qual que dá resultado? E, cara, qualquer um dá resultado, mas esse é... A gente não é... O que você fizer, eu quero o resultado, ele falou pra mim. A gente não é feiticeiro pra saber se vai dar o resultado também ou não. Isso é bom sempre deixar claro também. Claro, não, mas qualquer certeza do resultado é qualquer. Isso aí é sempre bom a gente deixar, porque advogado que promete resultado não sabe o que tá fazendo. Exatamente. Porque muito, assim, depende de muito. Eu vou, assim, ó, eu não prometo resultado nenhum, mas, por exemplo, divórcio consensual costuma ser mais rápido do que o divórcio litigioso. Só que eu tenho um que já tá aí 4 meses, cara, e não sai. Então, assim, tem menor? Tem menor. Então aí MP entra mas o consensual e o judicial, ele tem que ser obrigatoriamente por conta de ter menor envolvido. Porque senão você faz no cartório. Exatamente. Sem o menor, você faz no cartório o divórcio hoje. Então, assim, ó, é duro, sabe? Aí se eu falo eu falo assim. Então meu cliente pergunta, vai demorar o divórcio consensual? Eu falo, ó, normalmente não demora, mas pode demorar. É um processo igual aos outros. Você tem juiz, você tem Ministério Público. Tem cartão. Você pode ter um terceiro interessado que achou o processo lá e vai entrar no processo. Então, assim, não tem como você prometer nem tempo e nem o resultado. Exatamente. Isso não tem. É igual eu ouvi o Feijó, amigo meu, falando esses dias. Como que era que ele falou? É do Erso Quaresma, Firpe. Ele fala: o direito é meia mussarela e meia calabresa. Você não dá nem para prometer resultado e nem para prometer
Prometeu É o que o duração pessoal fala do aí, é tempo. 50% de certeza você já tem. Você Tudo já não. tem. Mas 50%, ou é sim Mas ou é é legal. não. E hoje, voltando aqui para o seu perfil profissional, hoje você atua em que comarca, em que cidade, pro pessoal que tá nos assistindo, você tem um escritório, você trabalha com mais alguém, como é que é? Cara, eu hoje o Hoje escritório, Romero, hoje, pessoal, que eu quero conhecer o Romero. Quem que é o o Romero? escritório aqui hoje somos em 5 advogados. A gente tem advogado de todas as áreas, exceto a tributária. A tributária é um parceiro meu que faz. Ele não está no escritório, mas logo eu vou sanar também essa vacância, essa vaga, pretendo, né? Eu atuo hoje praticamente o Brasil todo. Eu tenho consultorias na Bahia, Minas, Legal, eu tenho cara. já processos sim, no Paraná, Santa Catarina e em São Legal, Paulo. legal, cara. Então, O assim, leque que os direitos nos dá, né? e o Instagram, cara. Para mim o Instagram é Tá extremamente te ajudando, né? importante Bastante. porque é muito onde as pessoas me veem como advogado. E apesar de eu fazer memes jurídicos pro meu feed, os meus stories eles são do meu dia a dia. Eu Mostra a sua mostro rotina, eu né? estudando, eu mostro eu me dedicando, eu peticionando e por aí vai. Falando um pouco das nuances do direito, da advocacia. Então ali é o Homero sério, vamos falar assim. Apesar de ter umas brincadeiras, é lógico, eu sou um cara Claro, é um mais profissional, brincalhão, né? mas ali eu mostro o meu dia a dia mesmo e o tanto de dedicação e o tanto de seriedade que eu trato a minha profissão que eu pretendo advogar Só pra pro resto da explicar pro vida. pessoal aí, uma vez me perguntaram, mas o advogado pode atuar no Brasil inteiro? Pode, viu, gente? O pessoal que tá assistindo aí não sabe. Pode, mas se passar de um certo, acho que, se eu não me A engano, gente são 5 tem, a processos gente no ano, né? é localizado em uma subseção estadual e quando a gente vai advogar em um outro estado, que é um outro tribunal, a gente precisa de uma inscrição, como que eles falam? Inscrição subsidiária, né? Não, tem um nome. Ô, meu pai amado. Hoje eu tô. Inscrição Tá vendo, cara? secundária. Não, tem Mas um, assim, é limitada a quantidade de ações, né? tem um nome, não é subsidiário, é suplementar. Suplementar, Você isso. tem que ter uma Inscrição suplementar. Por mas exemplo, são 5 processos no ano. Isso, Então, se eu tiver Euler num ano 5 processos em Minas, eu tenho que pagar a inscrição suplementar da OAB da de OAB Minas. Minas, exatamente. O Romero é do estado de São Paulo, ele tem ilimitado Eu atuação no posso atuar estado de Brasil São inteiro, Paulo mas se passar de 5 processos no ano, eu tenho que... e no estado que ele é lotado, ele é limitado em relação à Ilimitado. atuação, Posso. desde que ali devidamente enquadrado nos quadros da OAB. Exato, e você hoje você mexe com um sindicato. Cara, hoje, lembra que eu te falei que eu tava falando aí que quando eu me formei eu fiquei meio perdido pra cá, saio do correio, advogo. Eu falava, cara, eu preciso juntar isso, não sei o que aí. Só que logo quando eu saí, cara, eu machuquei o joelho. Tive a pior fase da minha vida. 3 anos entre cirurgia, volta, trabalho, 2 cirurgias aí, sem trabalhar. O que aí. você fez no joelho? Cara, eu operei jogando bola. Mais ligamento? Ligamento cruzado. Mas deu ruim assim? Que você ficou precisando entrar e sair de fazer mais Deu de ruim uma? porque a profissão que eu tinha, né? Eu era o carteiro. Era o carteiro, você... Carteiro de pegar andar na rua, de... Mas você ia de moto, que eu lembro, não vem não. Um período eu tava de moto. Eu Quando lembro eu operei, só eu tava de no- carro. Eu lembro que eu Mas, tava de carro Pelo, também. pelo período que eu operei e fiquei afastado, eu perdi a qualidade de motorista. Quando eu voltei, os caras me colocou na rua, velho. A pé. Meio incompatível com a minha cirurgia. Exato, e aí? Aí eu fiz outra cirurgia e tô afastado até hoje em reabilitação. Pra não realmente... E não joga bola mais. Não. Só videogame. Não, a gente faz outros exercícios, né? Não Eu já sou... estourei também, eu sei como é que é. Eu sei que é- Aí eu tive esse período ruim de 3 anos. Mas aí, nesse período, eu consegui advogar como trabalhar pros outros, né? Eu montava peça. Trabalhava como advogado generalista. Fazendo peça, Isso. fazendo a parte burocrática do processo. Pesquisando tese. Como é que é a tese, por exemplo, quando eu pesquisava? Como é que é a tese sobre ação monetária relacionada a isso? Aí eu pesquisava a tese e basicamente montava como se fosse um relatório, né? Relatório e mandava para advogado. Me ajudou a continuar na profissão nesse período. Legal. Nesse período que eu fiquei afastado e também me ampliou o conhecimento, né, cara? Você Bem, montar peça de tudo quanto é coisa. Boa. Aí depois. não tem como ser ruim, eu.
É, você cara, não, falar, foi uma experiência isso boa não pra me mim. agregou nada. Foi o que me ajudou, cara, a gostar mais do direito. Tudo te agrega alguma coisa. Sabe, você vê aquele bicho de 7 cabeças, você fala, não tem solução. Você desmontar. É o que você fala, exatamente. Eu Você nasci pesquisar pra isso, cara. no Tribunal do Amazonas, você fala, não tem nenhum procedente. E você sabe que eu já fazia isso e eu não sabia direito. No isso. banco. No Olha banco. que legal, cara. Eu lembro que eu fiz uma operação no Bradesco e tinha subsídio do governo, então ela era elencada com os bancos públicos, né? Principalmente com o Banco do Brasil, porque tinha subsídio estatal. E ninguém no Bradesco tinha feito essa operação. Eu cheguei a pegar manual de outro banco, Banco do Brasil, Pra achar a para solução. conseguir fazer e eu fiz. Cara, que legal. E aí passou um tempo, o banco foi lá fiscalizar para ver se o cliente tinha feito, tinha aplicado dinheiro. Ele não tinha aplicado dinheiro, o banco desfez a operação. Olha só. Mas pelo menos eu fiz a minha parte, eu fiz. Mas eu adorava, cara, Que procurar. legal. O banco tinha circular operacional, tinha normativo, tinha não sei o que lá, tinha um monte de coisa. Um monte Então, de às vezes, regra você que tem que precisava seguir, né? fazer. Não, e às vezes até assim, né? Como que você deve. Como que você vai fazer essa operação aqui? Ele tinha circular lá, você tinha que ler. E ele ensinava mais ou menos o passo a passo. Então tinha coisa, cara, que eu entrava lá pra ler e falava, não, eu vou resolver isso aqui pra esse cliente. E o bom da gente fazer essas coisas que a gente fala, nossa, tô ficando bom nisso, né? Você tem essa sensação de vez em quando? Tem uma hora que é fácil, né? É, cara. Parece que chega a dar uma facilidade. Opa, isso daí tá me Você batendo. fala, nossa, mas isso aqui já isso aqui, Então, isso aqui. eu tive essa sensação pelo seguinte também, desse clique aí. Voltando aqui num pouco na minha parte profissional. Aí depois eu fiquei nesse período aí entre ficar em casa e não trabalhar tudo e, né, uma parte difícil financeiramente e emocionalmente pra mim. Eu fiquei trabalhando nessa área e também estudando. E depois, né, de 2 anos pra cá aí, eu dei uma engrenada, né? Na advocacia, comecei a trabalhar. Você Minha faz muito litigioso? Faço. Eu comecei a fazer defensoria, só que a defensoria que eu fiz no começo me abriu muitas portas, sabe? Você pegava um cliente de alimentos e ele já te trazia uma demanda de casa, de inventário e também uma demanda de consumidor e me ajudou bastante. Esse é o lado bom. Tinha da uma defensoria. época, assim, até por maturidade, falava, cara, não dá pra mim não, passa pra outra que eu tô cheio de serviço. Mas assim, claro, hoje eu não pegar faço na isso. hora. Hoje a gente trabalha com o Hoje, se network que a gente fizer- faz, Mas eu falo, cara, não tô dando conta não, tem que passar pra outra aí, né? Aí eu comecei a fazer, atrelhando o que eu tinha, a minha formação, que era direito do trabalho, e previdenciário. Só que aí o direito do trabalho eu peguei aquela reforma de 2015. Eu fui afunilando, foi ficando difícil para fazer sozinho. Porque você já tinha que liquidar, você já tinha que participar de perícia. Pelo amor de Deus, Cara, você tá falando grego pra mim. Você tá doido, rapaz. Ficou muito complexo o direito do trabalho para você advogar sozinho. Que nem Nossa, eu sempre tá advoguei sozinho em casa, igual eu falei, trabalhando no correio e advogando por fora. Você falou grego agora. Cara, tem ficou que complexo. liquidar, Mas eu falei, tem que pra não mim sei. não dá mais direito do trabalho, né? Aí eu fiquei no previdenciário. Só que eu fazia o previdenciário do quê? Do imediato, né? Diferente do que os outros advogados fazem. Entrava na justiça estadual, hoje já não tem mais essa possibilidade. Hoje informatizou, Hoje hoje é é na só na federal. Mas antes o pessoal entrava na estadual, demorava 5 anos pra... Você ia no administrativo. Eu ia no federal. Você ia já direto federal. É. O resultado era menor, o meu ganho era menor, mas era imediato. mais E era o que eu precisava. Sim, Precisava sobreviver ali agora, né? sim. Eu não poderia esperar 5 anos igual os grandes É, escritórios um fazem. bom caminho. Exatamente. Justiça Federal, entrava na Justiça Federal. E aí eu caminhei uns 2 anos, assim, entre o previdenciário e trabalhista. Depois eu comecei a voltar pra parte do acordo, cara, porque além de ter ficado Você pegava os casos complexo, trabalhistas e incentivava eu fazia reclamado e reclamante. Fazia os dois lados. Fazia os dois. E a tua intenção ali era Não, o reclamado eu sempre demandava. Tinha um acordo, você claro, analisava com o teu cliente, se fosse bom. mostrava você pro aceitava. o cliente sempre Pela optava, óbvio. reclamante, pela reclamada, você ia sempre. Claro, porque reclamado, fazer normalmente acordo. quem advoga com reclamada sabe que É fumo. é.
É porque não alguma queria coisa dizer tem isso. errada, É. mas... Às vezes não tá errado, mas ele deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Eu vou te falar que assim, eu não atuei, mas eu tinha, hoje eu tenho advogado aqui que faz, mas na época eu não tinha, então eu tinha um parceiro. E a gente acabou de ganhar uma, cara, em primeira instância pela reclamada. Pela reclamada? Pela reclamada, a gente conseguiu em procedência. É raro mesmo, tá? Tá falando que é raro, eu tô brincando, falando que não tô entendendo o que ele tá falando. Mas eu já me aventurei na trabalhista, no começo da carreira também me aventurei. Peguei causas trabalhistas para fazer. Só que aí depois eu descobri que não era a minha praia, e não adianta você querer abraçar o mundo que você vai se o afogar. trabalhista hoje, cara, mas realmente raro ele você ficou conseguir uma complexo. procedência pela reclamada Porque mesmo. hoje o juiz dá... a lei possibilita que ele te dá litigância de má-fé por reclamante. Sucumbência recíproca, cara. Custas processuais recíproca. Ficou complexo. E aí eu continuo atuando em trabalhista hoje, mas basicamente eu faço o extrajudicial. Que você acompanha tenta a autocomposição das partes. Isso, acompanha acordo, rescisão de acordo, formalizo o acordo extrajudicial. Judicial eu não faço mais, porque eu achei que ficou muito complexo para mim. E também, quando eu me formei, eu comecei a atuar num ramo que está relacionado também a uma outra formação que eu tenho, que é em teologia, que é do direito eclesiástico, que é um ramo bem específico, cara. Muito específico. Muito específico. Que é o ramo que cuida da entidade religiosa em todos os setores. Evangélico, católico, budista. Tributário, né, cara? Tributário, muito tributário, exatamente. Né, tá isenção. É um ramo que cuida da igreja, da organização religiosa na sociedade, como que ela tem que se adequar, o que ela precisa, as formalidades dela, o que é. Só que assim, é um ramo bom, eu gosto, tenho paixão de fazer. Participar da abertura de uma entidade religiosa, fazer estatuto, fazer CNPJ para ela, montar regimento interno. É específico demais, né? É específico e não tem demanda. Assim, não é uma coisa que te dá um retorno. Você vai ficar rico fazendo isso, não. Porque uma vez a entidade abriu, acabou. Sua atuação se limita. Você vai assessorar ela depois? Talvez sim, talvez não, né? Vai, mas igreja não demanda. O que tem de demanda de hoje em dia em questão de direito religioso? Tem questão tributária. Você conseguiu a isenção tributária ali, dificilmente vai ter uma isso. E quando você demanda uma vez, você cria um procedente jurisprudencial. Exato. Dificilmente você vai querer... Por exemplo, aqui eu falo local. Uma vez eu entrei com uma ação contra a prefeitura em relação à isenção de imposto predial. IPTU. Que a igreja tem isenção. Sim. Eu demandei uma vez, todos os pedidos que eu orientei os clientes a fazer, a prefeitura nunca mais negou. Entendeu? Então, pronto, acabou aí. Resolveu, porque criou um procedente jurisprudencial. Entendeu? E é limitado. Sim. É um ramo limitado, infelizmente. E eles preferem resolver. Vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido aqui ou não? Pra gente começar a encerrar já. Mas já falamos aqui da nossa atuação, falamos bastante, da nossa formação. Pessoal, deu para o pessoal nos conhecer bastante, hein? O pessoal tá cansado aí de ouvir a gente. Não cansa, cara. Não, é rapidinho, passa rápido. Então, vamos lá, só para relembrar, antes da gente fazer esse bate-bola, jogo rápido aqui. Vamos pronunciar aqui. Você que tá assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, curte, comenta, compartilha, segue a nossa página. Segue os Instagrams do Euler, é @bebedouroarts. Bebedouro Arts, faz projeto. @Euler S. Domingues. Euler S. Domingues. Vou colocar meu perfil profissional lá. Pelo amor de Deus, hein? Porque hoje eu abri meu Instagram, tinha uns 20 seguidores pra me seguir. E o meu é @homero.adv. Eu faço um conteúdo um pouco mais engraçado lá, mas eu mostro meu dia a dia nos stories. Então segue a gente. Pode mandar pergunta no direct do Instagram, pode mandar no direct do Face, pode comentar em qualquer lugar. Comenta aí no vídeo aí, manda. O Euler é ratinho de internet. Se você comentar, ele vai ver, ele vai pegar o próximo programa, não tem erro. Vamos dar um jeito de trazer. Então manda aqui aí, pelo amor de Deus. Dúvidas. Ajuda a gente. Se você quiser ser parceiro também do nosso podcast, a gente vai ajeitar isso aqui, tá? Hoje não tá assim com uma
uma visão tão boa, mas depois a gente vai ajeitar a câmera ali pra ficar um negócio um pouco mais. Estamos melhorando, né? Estamos chegando lá. Aos poucos, a gente tá no 3º episódio ainda, a gente tá chegando lá. Então, se você quiser ser parceiro também, apresentar o teu produto aqui, é óbvio que a gente precisa analisar para ver se o produto cabe no nosso estilo, nosso perfil, no né? nosso perfil, para também não atrapalhar o negócio de vocês, porque não adianta a gente colocar um negócio aqui que o nosso público não vai gostar, te atingir, né? Não vai querer comprar. Então a gente faz dessa maneira. Então, se você quiser fazer parte, se você quiser fazer parceria, você chama a gente aí. O Euler hoje tem um Instagram de quase 20 mil seguidores, eu tô com 8 mil e um pouquinho. Então a gente consegue até adequar para que essa publicidade, essa propaganda seja também difundida nas nossas redes sociais, tá? Sejam nossos parceiros, tá aberto aí, estão convidados a isso. Eu vou fazer poucas perguntas assim para você, jogo rápido, tá? É bate-bola, responder assim, papo, primeira resposta que vier na tua cabeça. Chegou algumas perguntas aí pra você também, mas é simples, você responde no bate-bola também. Não, o meu vai ser pouca coisa, você responde aí se vier na tua cabeça. Euler, um ídolo pra você. Um ídolo, cara? Um ídolo. Cara, acho que meus pais. Não meus pais são um exemplo. Bate-bola. Um time. São Paulo. Não, pelo amor de Deus. Estamos numa fase ruim, mas é o melhor time do Brasil. Se você pudesse ser um super-herói, qual seria? E por quê? Cara, que pergunta difícil, hein? Ô louco. Um super-herói? Cara, não sei, viu? Pensa um da Marvel aí, cara. Talvez. O Hulk. O que tem a força? Não, talvez. Eu queria ser o Wolverine, só que pros outros, o que restitui a saúde dos outros, sabe? Entendi. Você entendeu? Se autocurar, você ia curar. Isso, exatamente. Mas não tem esse. E usar o poder em favor dos outros. Não, mas não tem esse herói. Não tem ainda. Não, você tem que falar um herói. Por que não Wolverine, então? Seria o Wolverine. Então. Legal. Um sonho. Cara, sonho. Eu costumo dividir meus sonhos em áreas. Sonho acadêmico. Cara, meu sonho acadêmico é fazer um mestrado e fazer um intercâmbio. Sonho familiar é ter filhas gêmeas, cara. Esse é um sonho familiar. Você acredita? Todo mundo ri. Isso aí não depende de você não, bichão. Não depende. Agora eu dependo da ciência. Ou não, hein? Tá difícil também estar com a ciência. Não. Demanda custo, né? É planejamento. Sonho familiar é esse. E também, claro, a gente tem nosso espaço, a nossa casa, né? O nosso carro. E é toda a estabilidade financeira que uma família busca. Sim. Sonho profissional? Cara, meu sonho profissional, acho que eu sou realizado, viu? Eu sou realizado. Atingiu. Meu sonho profissional, além do que é trabalhar, do que eu já trabalho, é entrar na área acadêmica, ser professor. Legal. Isso, esses meus... E uma realização? A ser realizado? Não, já que você já fez. Algo que você já realizou. Você sente orgulho. Cara, o projeto de família acho que é uma coisa muito incrível pra todo mundo. Então, mas você falou que você ainda quer realizar até as gêmeas. Tá, mas eu já tenho já minha família. A família já tá, entendi. Projeto família, de você ver filhos crescer e se ensinar. E, cara, acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter. Você vai ter essa vivência, cara. Você vai ver de você passar assim, ensinamento, você vê ele crescer, estudar e não tem nada substitui um sinônimo de alegria pra você. Cara, o sinônimo de alegria é a minha fé, cara. Eu tenho bastante fé assim, nas coisas que eu faço, as coisas que eu. nas pessoas que estão ao meu redor. Acho que isso que me traz felicidade. Te alegra. Então, é isso. Valeu? Valeu, cara. Posso fazer 5? Então vai. Vai, vamos lá. Não faz pergunta complexa, não. Não, é simples. Eu vou ter que cobrar eu tenho que fazer essa pergunta que chegou no Instagram. Então faz. O que você mais gosta de fazer na advocacia e o que você menos gosta? Bate bola. Eu mais gosto. Cara, eu adoro ações contratuais contra banco.
Não sei se é por conta da minha experiência de 7 anos, mas eu gosto bastante. Destrinchar um contrato bancário, para mim é muito bacana, e transformar isso num processo ainda é mais gratificante. O E que o você que não eu gosta? menos gosto, hoje eu não faço o que eu menos gosto, né? Hoje o que eu menos gosto é trabalhista. Eu ainda faço uma audiência ou outra, mas cara, Penal você faz. faço penal. O que eu menos gosto é penal. Penal pra mim não tá longe, assim, Fora da caixinha. fora do meu ambiente. Mas trabalhista, que eu ainda tenho um trato, ainda tenho que fazer uma audiência ou outra, pra mim nossa. É duro. Um sonho. Meu sonho é chegar num patamar da advocacia, assim, que em algo eu vire referência. Esse é um sonho atual, assim, um sonho profissional. O sonho meu de família, eu tô prestes a realizar. Legal. Eu quero muito ser pai, né? Tenho muita vontade de ser Legal, pai. cara. É uma experiência Se tudo der fantástica. certo, aí o ano que vem já tem um menininho, Um uma projeto menininha. familiar iniciado. Já tem um menininho, uma menininha aí pra chamar de meu filho ou Que minha legal, filha. cara. Esse é Um objetivo. Ó, talvez a gente. Eu até Não ia tá te muito falar relacionado isso. ao sonho. O O objetivo. sonho a gente sonha. Às vezes a gente alcança, às vezes não. Talvez o que eu falei objetivo como sonho a gente quer profissional seja o alcançar. meu objetivo. O meu Ah, então objetivo tá. hoje é ter talvez alcançar de certa forma não me limito ao município, Entendi. ao estado, mas eu pretendo um dia assim Por exemplo, ser referência em algo assim, voltado na advocacia ou até na criação a criação de conteúdo de conteúdo. digital. Legal, cara. É interessante. Mas E é um o sonho, objetivo. então? Sonho pode ser possível ou não. Por exemplo, uma vez eu conversei com um cara e falou: meu sonho é ser presidente. Mas eu falei: você gosta de política? Ele falou: não. Mas eu quero ser presidente da Mas ele República. sonha. É um sonho dele. Cara, um sonho que eu tenho mesmo, assim, é eu conseguir transbordar na vida das pessoas tudo aquilo que eu adquiri. Que não é muita experiência, mas é uma experiência razoável, até por esses anos que eu trabalhei. Mas eu queria achar um método, eu não sei ainda, de concretizar isso. Por isso que é um sonho, porque eu não sei ainda como eu vou fazer. Como você vai alcançar as pessoas, né? E se eu vou alcançar. Mas eu tenho a intenção um sonho que eu tenho de conseguir passar um pouco do que eu tenho para as pessoas, para futuros advogados. Que legal, cara. Dissemir o conhecimento, né? Voltado tanto para a área prática da advocacia quanto para a criação de conteúdo também. Legal, cara. Eu acho que eu já tenho uma certa experiência aí, não é muita também, mas alguma coisa eu aprendi nesse meio do caminho aí. Legal, legal. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Aí nos Então conhecemos, né? Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto nesse projeto aí, resenhas. É isso. Quando o Euler me procurou, já até falei pra ele, cara, eu tava pensando nisso essa semana. Veio ao alcance, né? Do que Deu certo, foi o que você deu falou, certinho. cara. Então é isso aí, gente. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Obrigado por assistirem até aqui. Obrigado por aguentar esse gordinho falando com vocês. A gente faz isso mesmo o Euler trabalhou o dia todo, eu também trabalhei o dia todo, tô até com a roupa do escritório. A gente faz isso por prazer mesmo e para poder passar esse lado, né? Que acho que ninguém passa, né? Esse lado da advocacia. Às vezes o advogado ele é tão inalcançável, falando um juridiquês, e às vezes o jovem advogado também não tem esse contato com quem já está há algum tempo advogando, com alguém que já está na estrada há um tempo. Então é isso. Curte aí, comenta. Não esquece de seguir a página, pelo amor de Deus, gente. Spoiler aqui, gente. Já temos convidados da semana que vem. Vamos falar o nome. Vamos ter seccional aqui, né? Que aí depois você. Vamos ter, né? Não pode falar quem que é ainda. Já temos os próximos 5 convidados. E vai ter um criminalista aí também que nós vamos trazer. Vamos falar bastante de área acadêmica. Ele é expert numa área aí que eu não posso falar nesse horário, mas depois eu falo. E a área acadêmica nos encanta, hein, cara? Isso aí é bom. É minha paixão essa área acadêmica aí. Gente, obrigado. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Siga a Resenha Direito. Não esquece, Resenha Direito no Instagram,
No Facebook a gente retransmite o conteúdo no YouTube também. Fazemos os cortes Isso. lá. O Euler faz tudo, eu só venho aqui e apresento. Estamos no Deezer, no cara. Spotify e também no Deezer, Spotify. No Apple. Entramos já no Apple Podcast. Mas logo nós estamos no Apple Podcast. Estamos no Apple Podcast também. Estamos no SoundCloud também, viu, pessoal? É uma plataforma mais específica, mas também vocês podem nos ouvir lá. Estamos melhorando a qualidade do nosso conteúdo para alcançar todo mundo. O pessoal que não puder nos assistir ao vivo pode nos acompanhar nas plataformas digitais. É isso aí, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tamo junto, Resenha Direito. Valeu.